dinheiro, beleza, cursando a faculdade dos sonhos. O que poderia levar alguém a planejar o assassinato dos próprios pais? Sempre me dava muita droga, muita droga. Ele sempre me mandava eu usar muita droga e eu cada vez... Sejam bem-vindos, eu sou a Beatriz Santana e hoje no Santanades nós vamos relembrar um caso que chocou o Brasil em 2002, o caso Suzane von Richthofen. Para entender um pouco do crime, nós precisamos ver quem era Suzane von Richthofen. Ela era uma jovem com um padrão de vida extremamente elevado. Ela vivia uma realidade de extrema elite e era vista por todos como padrão de jovem de classe alta. Suzane cresceu em uma mansão no bairro nobre Campo Belo, em São Paulo. Seu irmão Andras, que era visto como um introvertido e de muito bom coração, também frequentava uma escola bilíngue que chamava Colégio Humboldt, não sei se é assim que pronuncia. É uma escola renomada que, inclusive, tinha aulas ministradas em alemão. Suzane era descrita pelos professores e colegas como uma garota muito dedicada aos estudos e meio introvertida na dela. A dinâmica familiar parecia perfeita para quem via de fora, porém guardava muita rigidez e pressão. Seus pais, Manfred von Richthofen, era um engenheiro civil de origem alemã, um homem descrito como uma personalidade bem forte e que era bem rigoroso com os horários e educação dos filhos. O Andras via ele como uma figura de autoridade e que ele admirava muito. Marília von Richthofen era uma médica psiquiatra de sucesso que tinha sua própria clínica. Era descrito como um pouco mais maleável como marido, mas também tinha altos padrões de expectativa para os filhos. Porém, apesar disso, os funcionários da clínica de Marília afirmam que a relação entre mãe e filha era muito unida e estável. Para entender melhor sobre os envolvidos do crime, nós vamos falar sobre a família Cravinhos. Eles tinham uma realidade totalmente diferente dos von Richthofen. Eles eram de classe média baixa e eram considerados por todos muito trabalhadores e carinhosos. Era uma família que era muito respeitada pela vizinhança. O ambiente familiar era liderado por pais muito trabalhadores e que tinham uma expectativa alta em relação aos filhos. O casal tinha 3 filhos, Daniel, Christian e mais um que não teve envolvimento no caso, então não vou falar o nome. Na vizinhança, os rapazes eram vistos como muito educados e sem histórico de violência. Christian Cravinhos era o irmão mais velho e não tinha antecedentes criminais graves antes do crime. Porém, a personalidade dele era descrita como muito impulsivo e meio instável. Ele adorava mexer e arrumar motos. Na época do crime, ele estava passando por dificuldades financeiras. Daniel Cravinhos. Ele era o filho do meio, descrito como muito talentoso e inteligente. Ele era muito bom com atividades manuais e gostava muito do aeromodelismo. Essa paixão ele dividia com o pai dele. Aeromodelismo é a arte de pilotar, construir e até competir com aeronaves em miniatura. E foi justamente essa paixão que fez ele ter uma ligação ali com a família. Andras, que na época tinha 12 anos, acabou conhecendo Daniel, que tinha 18, numa pista de aeromodelismo em São Paulo. Ele ficou admirado com as habilidades do Daniel e pediu para o seu pai contratá-lo. Manfred contratou o rapaz e pediu para ele dar aulas de aeromodelismo para o filho. Foi aí que ele começou a frequentar a mansão deles. Conheceu Suzane e a atração dos dois foi simultânea e logo depois começaram a namorar. No início, os pais de Suzane não ligaram muito, porque eles acharam que era uma relação qualquer que não tinha muito envolvimento. Porém, com o tempo, os dois começaram a se aproximar mais e mais. Isso virou uma paixão obsessiva e que, depois de um tempo, os dois não eram vistos um sem o outro. De um lado, Daniel tinha um estilo de vida mais livre, o que chamou muita atenção de Suzane, porque a vida dela era sempre cheia de muita pressão e rigidez. Segundo psicólogos, Suzane encontrou na casa de Cravinhos o que ela não tinha em casa: liberdade e afeto. Depois de um tempo, os dois também começaram a consumir muita droga. Quando Manfred descobriu que o namoro era sério, foi aí que a guerra foi declarada, porque ele cortou a mesada da Suzane, que na época chegava a R$ 2.000 em 2002, era muito dinheiro, proibiu o namoro dos dois e falou que ia mandar a Suzane estudar no exterior. Para o casal, esse foi meio que o começo de tudo. Foi aí que eles tiveram a ideia. E os 3 motivos principais que alimentaram o plano foi, primeiro de tudo, a sede da liberdade deles poderem ficar juntos sem os pais interferirem, a raiva que o Daniel tinha do sogro, porque ele era constantemente ali humilhado por ser de classe média baixa, e claro, o patrimônio de 11 milhões que a família tinha. Mas de quem foi a ideia? No tribunal foi um jogo de empurra-empurra, então Daniel disse que Suzane não aguentava mais os pais e aí sugeriu a morte deles, e Suzane disse que foi manipulada pelo namorado, mas não teve outra. A justiça declarou que quem foi a mente por trás foi a Suzane,
que conhecia toda a casa e conseguiu arquitetar o plano, e o Daniel foi a logística do plano. Mas eles tinham um obstáculo. Mumford era um cara forte e podia reagir. Foi aí que eles pensaram que precisariam de outra pessoa de confiança para poder arquitetar o plano. Foi aí que entra o Christian Cravinhos. Ele não tinha nada contra a família, porém ele estava atolado em dívidas na época, o que fez ele ver uma esperança nesse assassinato. Daniel e Suzane convenceram ele falando que iam dar uma parte da herança e também prometeram os dólares que eles iriam pegar ali na noite do crime. No dia 31 de outubro de 2002 que tudo aconteceu. Precisavam tirar a única testemunha imprevisível do caso, que era o Andres, que na época tinha 15 anos. Suzane e Daniel pegaram o garoto e levaram ele para uma lan house. Falaram que iam pagar pelo tempo e que mais tarde eles voltariam. Ela vai buscar o Christian Cravinhos e vai em direção à mansão. Lá ela abre a porta com a própria chave e desliga os alarmes que ela conhecia bem. Depois ela pega luvas cirúrgicas e dá para os meninos. Isso com a intenção de não deixar nenhuma impressão digital. Então ela subiu no segundo andar, viu que os pais estavam dormindo, verificou tudo certinho, acendeu a luz e sinalizou para os garotos que eles poderiam subir. Entendendo então o sinal, eles sobem com barras de ferro que eles mesmos tinham confeccionado, enquanto Suzane fica na sala esperando que o assassinato aconteça com as mãos no ouvido. Mumford e Marisa foram surpreendidos enquanto dormem com uma pancada na cabeça. Porém, o Mumford morreu na hora, mas a Marisa, segundo os laudos da perícia, ela não morreu na hora e continuou agonizando por alguns minutos. Como ela estava agonizando, ela estava emitindo alguns sons que assustaram os rapazes. Eles então pegaram sacolas plásticas e panos umedecidos para tentar sufocar ela. Foi aí que ela morreu. Para disfarçar o crime e parecer que só foi um assalto muito violento, eles começaram a revirar o quarto. Pegaram, quebraram armários, pegaram euros, dólares e até algumas joias preciosas. Na tentativa de arranjar um álibi, Suzane e Daniel foram para um motel, guardaram a notinha para dizer que aquilo era uma prova de onde eles estavam. Ficaram cerca de 2 horas e depois foram buscar o Andres na lan house. No funeral de Mumford e Marisa, as pessoas relataram que Suzane estava muito fria e distante. Alguns dias depois, ela foi vista comemorando na mansão seu aniversário. Isso foi um caso que chocou muito o Brasil em 2002, porque é muito raro que aconteça esse tipo de violência em áreas tão nobres assim em São Paulo. A polícia, no começo, achou que realmente se tratava de um latrocínio, porém eles perceberam que a tranca da porta não estava arrombada, então provavelmente quem entrou tinha chave. Os cães que tinham na mansão, que eram bravos, não latiram na noite, o que poderia indicar que seria alguém próximo que entrou na mansão naquele dia. Além disso, os ladrões só levaram dinheiro fácil que estava no quarto dos pais. Não levaram nem eletrônicos caros e nem joias preciosas do lugar. Mas o maior erro vem do Christian Cravinhos, porque somente 2 dias depois do assassinato, ele foi e comprou uma moto cara avaliada em 20 mil reais. Ele pagou tudo em euro, eram os mesmos euros que sumiu da mansão Richthofen. Ele não comprou no nome dele, porém a polícia conseguiu rastrear a compra, interrogou o Christian e o trio desmoronou quando ele mesmo confessou o crime. Uma curiosidade bem interessante é que Suzane utilizou de uma técnica meio inusitada para sair como inocente nos tribunais. Ela começou a usar roupas muito coloridas, cabelo preso, em Maria Chiquinha, falar com voz fina e parecer uma moça muito inocente, para mostrar que essa pessoa nunca mataria os pais, nunca planejaria tal coisa. Tanto que tem uma gravação que ela tá falando com o advogado dela e ele fala, chora. E ela fala, se eu não me engano, ela fala, não vão conseguir chorar, se eu conseguir eu coloco aqui pra vocês. Então isso foi uma estratégia utilizada para ela para tentar sair como uma inocente, porém essa estratégia não colou. A Suzane acabou pegando 34 anos de prisão e 6 meses, Daniel pegou cerca de 38 anos e 6 meses e Christian ficou com apenas de 39 anos e 6 meses. Na prisão, alguns testes psicológicos foram feitos com Suzane e lá deu que ela tinha muitos traços de narcisismo e egocentrismo. Também revelou que ela tinha uma sensualidade fora do comum. Ela conseguia fazer as pessoas fazerem o que ela queria de uma forma muito mais simples com essa sensualidade. Também demonstrou que ela tinha uma frieza quando se tratava do crime, porque ela conseguia falar do assassinato dos pais de uma forma muito distante e fria, sem demonstrar nenhum tipo de reação. Hoje em dia, Suzane cumpre sua pena em regime aberto, é casada com um médico e inclusive já tem um filho. Ela abriu seu próprio ateliê online e também cursa direito. Daniel Cravinhos também cumpre sua pena em regime aberto. Ele se casou, mas ele tenta manter uma vida assim fora dos holofotes e hoje em dia ele trabalha com customização de capacete. Christian Cravinhos é o único que voltou para a prisão,
porque ele estava em regime aberto, porém ele se envolveu em uma briga de bar, a polícia de Sorocaba foi acionada. Ele tentou subornar a polícia para que o regime desse alguma coisa no regime dele, porém ele foi acusado de um novo crime, que seria corrupção ativa. A justiça então voltou atrás com o regime dele e colocou como regime fechado ou semi-aberto. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um novo quadro do canal que fala sobre alguns casos surpreendentes aqui no Brasil. Também vamos falar depois sobre casos de fora. Então, se você já gosta desse conteúdo, já curte, já segue e tenha uma ótima vida. Beijos! Ele orienta a Suzane a chorar na entrevista. Fala, dá um beijo. Bora. Não vou conseguir. Você tá feliz? Então você tá feliz. Tá feliz? Acabou.